Ok, e quem é que é o responsável, gente, por elaborar o termo de referência? Então, essa resposta aqui, ela não é assim, é uma determinada pessoa. O termo de referência, como a gente viu, é um documento que reúne diversas informações. Se uma pessoa só tivesse a incumbência de fazer o termo de referência, o termo poderia ficar deficiente, né? Porque nem todo mundo sabe de todas as coisas, né? Então, uma das coisas que consta, por exemplo, do termo de referência são as obrigações do contratado. Às vezes, a pessoa que está elaborando o termo de referência não tem o conhecimento jurídico necessário para colocar isso lá no termo de referência. Então, na verdade, o que a gente tem que ter no termo de referência é uma pessoa responsável por fazer o termo de referência tramitar internamente. Um responsável, né, para ver se ele chegou corretamente ao destino, se obteve as informações, né, no âmbito do termo de referência, retorna para esse gestor que manda para outro setor, reunindo essas informações. Então, o termo de referência ele é elaborado por diversas pessoas no transcorrer desta fase interna. É um documento feito a várias mãos, né? O Jair Santana, que é um outro escritor do tema, ele diz o seguinte: pela própria característica do documento, que deve conter informações variadas do objeto, não nos parece recomendável determinar a uma única pessoa a confecção do termo de referência. Se ele fosse delegado ao setor requisitante, o responsável poderia se deparar com dificuldade na elaboração de determinados assuntos, como, por exemplo, definir deveres e obrigações. Até mesmo especificações técnicas do objeto podem ser difíceis para o órgão requisitante em determinadas situações. Vamos dizer que vocês vão comprar um equipamento lá de radiografia, né, para o hospital municipal. Tenho certeza que no âmbito lá da Secretaria de Saúde, os servidores administrativos que não são médicos têm dificuldade para elaborar especificações, né? Então é possível pedir que o processo vá até um dos médicos para o médico colocar essas especificações. Contar, então, com o pessoal técnico especializado, mesmo que não esteja no circuito normal de tramitação dos processos administrativos. O importante é que a gente obtenha as informações necessárias para nós podermos elaborar o edital de forma segura. E esse termo de referência, pessoal, ele é obrigatório, né? Então, olha, na esfera federal não tem nenhuma lei que obrigue a elaboração do termo de referência. Nós temos a previsão deste documento nos decretos, né? E como eu falei para vocês, os decretos federais não são de observância obrigatória para os servidores municipais. Nós temos no âmbito estadual a previsão do termo de referência como como um documento necessário na fase interna. Os meus amigos aqui, que são dos municípios do Paraná, vocês devem obediência à lei estadual de licitações, a lei 15.608 de 2007? Pela mesma razão, né, que vocês não estão obrigados pela legislação federal, não estão obrigados também pela legislação estadual, em razão do princípio federativo, né? O Estado do Paraná e os seus órgãos são distintos, né? Estão numa esfera distinta das esferas municipais de cada um dos senhores, né? Então, vocês só vão precisar seguir a legislação estadual ou a legislação federal se estiverem licitando verbas, recursos de origem estadual ou federal, repassadas voluntariamente, geralmente por meio de convênio. Quando vocês recebem um convênio com o Estado, né, e convênio com a União, e disso advém recursos para o município, vocês vão licitar aqueles recursos, aí vocês devem observar essas legislações, de forma, inclusive os decretos. Tá? Então tem que ficar atento na origem do recurso para saber como empregar esse recurso. Olha só. Esse termo de referência é comum que alguns órgãos elaborem o termo de referência, tenham um edital padronizado, um edital pequeno, com poucas cláusulas, só as mais essenciais, e anexem ao edital o termo de referência depois dele elaborado. Por quê?
Porque daí não tem necessidade de ficar mexendo no corpo do edital. O corpo do edital fica um corpo de edital padronizado, que se aplica a diversas situações, e o que acaba mudando é o termo de referência que é anexado ao edital. Então facilita a vida de quem elabora o edital, não ter que ficar mudando as cláusulas internas do edital. Faz o quê? Muda somente o anexo com o termo de referência, né? Alguns órgãos públicos fazem isso. Então, assim, a gente falou do anexo do edital, né? O edital, ele tem uma disciplina, né? Ele tem algumas partes que são partes obrigatórias. Eu trouxe aqui o dispositivo da Lei 15.608, que se assemelha ao que a gente vê na Lei 8.666, né? No que podemos dizer que são artigos aqui simétricos, né? Então não faz diferença a gente vê na 15.608 ou vê na 8.666, porque nós temos a mesma disciplina, tá? Então vamos ver aqui o que consta, o que deve constar do edital, quais são as partes previstas em lei para o edital. Então na primeira parte, lembram do edital que ele tem uma capinha, e nessa capinha do edital tem lá modalidade, tem o nome do órgão que está fazendo a licitação, tem o número de série daquela licitação, tem o tipo da licitação, e vocês sabem que tipo de licitação é uma coisa, modalidade de licitação é outra, correto? Né? Vamos ver aqui uma amiga aqui, a Nilzete. Nilzete, fala para mim uma modalidade de licitação. Qualquer uma, Nilzete. Não vai, tá bom, não posso obrigar, né? Eu torturo os alunos, às vezes, para espremer deles as respostas que eu quero, tá? Mas eu vou te poupar hoje. INEA, uma modalidade de licitação. Tomada de preço. Marcos, outra. Pregão. Meu amigo? João Marcos. Um tipo de licitação. Não. Não. Tipo de licitação está lá no artigo 45. João, fala para nós. Não, isso é modalidade, não é tipo. Douglas, não, isso é modalidade, não é tipo. Minha amiga Gabriela, Wood. Quem? Quem falou? A Kelly falou, menor preço. Então, vamos ter que diferenciar. Modalidade de licitação é uma coisa, tipo de licitação é outra coisa. A modalidade de licitação, pessoal, é o jeitão do procedimento que a gente escolhe para levar adiante uma determinada licitação. Quantas modalidades de licitação que nós temos na lei? 8.666. 5 modalidades. Convite, tomada de preços, concorrência, leilão e concurso. 5 modalidades. Na Lei 8.666. Na Lei 10.520, nós temos mais uma modalidade. Pregão. Então, são 6 modalidades à nossa disposição. Beleza? 6 modalidades à nossa disposição. Nós temos quantos tipos de licitação? Quantos? 4. Menor preço, técnica e preço, melhor técnica, maior lance ou oferta. Ok? Então agora a gente distinguiu modalidade de tipo. O tipo, pessoal, é utilizado como critério de identificação da proposta vencedora. Então, modalidade é aquele jeitão do procedimento, né, que fala quanto tempo precisa entre a publicação e a abertura, varia de modalidade para modalidade. Né? Fala quem é que pode participar, não se exige licitantes previamente cadastrados, no outro não se exige o prévio cadastro. Um exige licitantes convidados, com a possibilidade de extensão, né, da possibilidade de participação aos previamente cadastrados, o outro não faz dessa forma. Né? Um se aplica aos bens e serviços comuns, os outros não consideram esse tipo de dado. Então, as modalidades, elas estruturam os procedimentos. O tipo, ele serve de critério para identificação
da proposta vencedora. E toda vez que eu vou fazer uma licitação,